Me perguntaram se cristão pode se envolver com alguém que não segue a Jesus, com um ímpio, e se alguém que está numa religião pode se relacionar com uma pessoa de outra religião. O que Deus pensa a respeito disso? O que a Bíblia Sagrada nos ensina? O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, nos versículos 14 e 15, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Acaso pode ter parceria entre a justiça e a maldade? Pode haver comunhão entre luz e trevas? E que acordo haverá entre Cristo e o diabo? E como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Tiago diz no capítulo 4, versículo 4, vocês ainda não entenderam que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se querem ser amigos do mundo, se tornarão inimigos de Deus. E o profeta Amós, no capítulo 3, verso 3, pergunta, acaso andarão dois, se não estiverem de acordo? A Bíblia Sagrada nunca abre margem e nunca vai instruir e autorizar alguém que está nos caminhos do Senhor se envolver com alguém que não reconhece a Jesus Cristo. Porque isto se chama jugo desigual. E este termo que Paulo usa neste texto que nós citamos agora há pouco, ele está usando o exemplo de um pedaço de madeira que juntava dois bois ou outros animais para aradar a terra. Então, este jugo, este pedaço de madeira, juntava os animais e fazia com que eles andassem no mesmo ritmo, no mesmo compasso, numa mesma direção, no mesmo propósito. Assim, os dois iam aradando a terra. Se por algum acaso um estivesse na frente e o outro atrás, um ia conseguir cumprir a sua missão e o outro animal não ia conseguir. Então se tornaria um jugo desigual. O jugo precisa ser igual para os dois caminharem numa mesma direção. E isto se aplica a todo tipo de relacionamento que se pode ter entre amigos e um relacionamento entre duas pessoas que querem caminhar juntos, que querem andar como marido e mulher, esposo e esposa. E assim, quando um cristão decide se envolver com uma pessoa ímpia, ele está, segundo a Bíblia Sagrada, num jugo desigual, porque ele está caminhando numa direção, mas o outro não está. A pessoa está caminhando para o céu e o outro para o inferno. A pessoa vai querer estar na igreja, vai querer aplicar as diretrizes do seu relacionamento que ela aprende na Bíblia Sagrada, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, e a outra pessoa vai querer fazer do seu relacionamento da forma que ela bem quer, da forma que ela bem entende, sem se importar com o que é certo ou errado. Vai ter um desacordo aí, vai ter muita discussão, vai ter muita briga, vai ter inimizade, porque os dois não vão conseguir caminhar debaixo do mesmo propósito, porque um entende as coisas que Cristo ensina através do seu evangelho como certo e o outro não quer nem saber do evangelho de Cristo. Enquanto um está na igreja, o outro vai querer ir para uma festa, vai querer ir para um evento mundano, um evento secular. Enquanto um prioriza por coisas santas e agradáveis a Deus, o outro não vai se preocupar com isso. E muitos crentes da atualidade insistem em dizer que isso está bem, que isso está certo, que isso não tem nenhum problema. Quando na verdade nós vemos aqui nas passagens bíblicas que isso é desobediência, isto é, um desacato a uma ordem bíblica, a uma ordem de Deus. Um jugo desigual é também um tipo de rebelião e vai fazer com que muitas pessoas tenham sérios problemas no dia do julgamento. Então, se a Bíblia está dizendo que não pode, que não deve, está falado, não tem o que discutir. O jugo desigual é uma coisa que faz mal para o cristão, porque geralmente o cristão que se envolve com o ímpio, ele se desvia, porque ele não aguenta a pressão. Na maioria das vezes, a pessoa prefere ficar com alguém do que com Jesus. E isto é lamentável de se ver. O melhor exemplo que nós temos disso é Sansão. Você vai ver isso no livro de Juízes, capítulo 16. Um homem forte, o Espírito de Deus habitava nele, era alguém escolhido por Deus para libertar a nação judaica das mãos dos filisteus, para ser um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro soldado. Até que uma agente de Satanás, chamada Dalila, se infiltra na vida dele. É claro,
por escolha dele, por decisão dele. E este agente do diabo conseguiu desviar Sansão do seu propósito, porque ele se achou forte demais. Ele se achou grande demais a ponto de poder se envolver com uma pessoa que não fazia parte da nação israelita, uma pessoa traiçoeira, mentirosa, enganosa, e acabou virando as costas para Sansão. Acabou entregando ele para os seus inimigos. E Sansão, além de perder o espírito do Senhor, ele também acabou escravo e cego. No fim, teve sua redenção, mas ele por um momento estragou uma caminhada que poderia ter sido de muito mais êxito e de muito mais vitória. Mas ele preferiu trilhar pelo caminho mais difícil. Ele teve sua redenção ao final da sua vida. Deus restaurou sua força e ele matou os filisteus e acabou morto também. E assim acredito muito que Deus o salvou naquele momento. Então, o jugo desigual é sempre um problema na vida do cristão. O crente legítimo prefere obedecer à voz do seu Senhor do que se voltar contra ele. Quando se trata de uma pessoa que está caminhando numa religião e tenta se envolver com outra pessoa de uma religião diferente, vai acabar resultando em jugo desigual sempre, porque servir a Jesus Cristo não é o mesmo que servir a Maomé. Seguir a Jesus Cristo não é o mesmo que seguir a Nossa Senhora. Seguir a Jesus Cristo não é o mesmo que seguir a Bahá'u'lláh. São pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes, direções diferentes. Então as duas mentes não vão conseguir entrar em acordo, porque um vai querer viver de acordo com os princípios do Evangelho e o outro vai querer viver de acordo com os princípios da sua religião e muitas vezes seita, muitas vezes pensamentos humanistas que nada tem a ver com a essência de Cristo Jesus. Então é um jugo desigual que não vai dar certo. O que pode é o católico se envolver com o católico, o espírita se envolver com o espírita, o macumbeiro se envolver com o macumbeiro e o cristão se envolver com o cristão, porque juntos vão caminhar debaixo do mesmo propósito. É melhor obedecer do que sacrificar. E muitos cristãos hoje estão insistindo em se relacionar com pessoas que não caminham segundo a mesma fé e assim estão desobedecendo a uma ordem bíblica. O servo de Deus sempre atende ao chamado do seu Senhor. Pense nisso. Deus te abençoe.